Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Veiga, sou aluno do curso de Medicina do Centro Universitário Unifacil. Vou apresentar um trabalho sobre diabetes mellitus, referente à disciplina Medicina Familiar e Comunitária 4, com orientação do professor mestre Djalma Costa. Bom, o nosso corpo utiliza para produzir energia necessária para um bom funcionamento, um bom funcionamento orgânico, a glicose. Então, o que seria a glicose? A glicose é um açúcar simples, que nós chamamos de monossacarídeos. Então, o açúcar ou a glicose ela é transportada pelo sangue e distribuída para todos os órgãos e células do corpo. Aí as células transformam o açúcar ou a glicose em energia que o organismo, o nosso corpo utiliza para o bom funcionamento, Para sair da corrente sanguínea e entrar nas células, a glicose precisa ser transportada por algumas proteínas e também pela insulina. A insulina é uma substância produzida pelo organismo que tem como finalidade colocar a glicose dentro da célula, para que essa possa produzir a energia necessária para o bom funcionamento, do nosso organismo. E o que seria diabetes? Diabetes mellitus é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina. E sem insulina, como a gente viu que ela é a transportadora, a glicose não entra na célula. Enquanto as células morrem por falta de açúcar e energia, o sangue se transforma em uma espécie de melado, cheio de glicose que não pode entrar na célula. O pâncreas é o órgão responsável pela produção de insulina. E a quantidade de insulina produzida vai depender da quantidade de açúcar que se come. Então, quanto mais a gente oferecer açúcar, glicose para o organismo, mais insulina o organismo vai ter que produzir para poder transportar essa glicose para dentro da célula. Então, quanto mais açúcar a gente come, mais o pâncreas tem que trabalhar. Então, não se engane. Quando no escurinho do organismo, a batata, o arroz, o pão, macarrão, biscoito, farofa, pizza, doce, sorvete, cerveja, tudo isso e muito mais, todos os tipos de alimentos, carboidratos, todos eles têm açúcar. Eles se transformam em açúcar, se transformam em glicose. O organismo ele fica na torcida e a esperança que a gente faça exercício físico, exercícios físicos, atividades físicas, corriqueiras, para ajudar a consumir essa glicose que a gente colocou, que a gente consumiu através dos alimentos. Então, a diabetes mellitus é uma doença crônica, muito prevalente no mundo. Então, a expectativa da prevalência de diabetes mellitus para 2030 no mundo é de 11,3%. Uma das grandes causas de mortalidade e de hospitalização. O importante é a gente fazer o diagnóstico e a detenção precoce da diabetes, para poder fazer o tratamento e os acompanhamentos multiprofissionais. Quais seriam os multiprofissionais? Médico, enfermeiro, nutricionista, o educador físico. Todos esses multiprofissionais em conjunto trabalham para o tratamento da diabetes. Prevenir as complicações, tanto agudas quanto crônicas, associadas à diabetes e educação em saúde, que é muito importante também. Quais seriam os fatores de risco para diabetes mellitus? Seria o excesso de peso, quando o IMC, que é o índice de massa corpórea, está maior do que 25 kg por metro quadrado, idade maior ou igual a 45 anos, o histórico familiar, muito importante, hipertensão arterial sistêmica, as dislipidemias, que são os aumentos do colesterol no sangue, aumento da gordura circulante, e as inatividades físicas, que é o sedentarismo, além de má alimentação, obesidade. Classificação da diabetes. Os tipos de diabetes podem ser tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 ela não está associada ao peso. É uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo ataca as células que produzem insulina no pâncreas. O tratamento é só com injeção de insulina, não tem outro medicamento ainda para tratamento da tipo 1. E o tipo 2
Mesmo que os fatores genéticos, ela está associada ao excesso de peso, ao sedentarismo, certo? O corpo passa a ter a resistência à insulina. Apesar do pâncreas produzir a insulina, o corpo não consegue absorver, não consegue utilizar essa insulina. E os sintomas da diabetes? Da tipo 1, a gente tem o excesso, seja em excesso, urina frequentemente, cansaço e fraqueza, perda de peso sem razão e aumento em crianças e adolescentes, né? É maior em crianças e adolescentes. Na tipo 2, nós temos a visão turva, fome exagerada, formigamento nos pés, infecções frequentes, má cicatrização de feridas. Se você é do grupo de risco e tem alguma dos sintomas citados, o que é que você deve fazer? Então, se liga na dica. Procure um médico, é o primeiro passo, procure um médico. Realize os exames solicitados pelo médico, mude os hábitos alimentares, procure a orientação de um nutricionista. Realize diariamente atividades físicas, de preferência com um educador físico. Ou seja, o tratamento e a prevenção é por orientação de muitos profissionais. Diabetes é uma doença silenciosa que pode ser evitada. Obrigado.